Vamos embarcar em uma viagem no tempo para explorar a fascinante história do automóvel. Os primeiros passos remontam ao final do século XIX, quando a Revolução Industrial começou a influenciar o desenvolvimento de novas tecnologias de transporte. As inovações na engenharia e a busca por alternativas aos meios de transporte tradicionais, como cavalos e carruagens, levaram à criação de veículos movidos a motor. Invenções precursoras. Antes do automóvel moderno, diversas invenções precursoras surgiram, como o carro a vapor de Nicholas Joseph Cugnot, em 1769, que é considerado um dos primeiros veículos automotores. No entanto, esses veículos eram pesados e impraticáveis. O motor de combustão interna. O verdadeiro avanço veio com o desenvolvimento do motor de combustão interna. Cara Benz, em 1886, criou o Benz Patent Motorwagen, o que é amplamente reconhecido como o primeiro automóvel prático movido a gasolina. Esse veículo tinha 3 rodas, um motor de 1 cilindro e uma velocidade máxima de cerca de 16 km por hora. O modelo T. A produção em massa de automóveis começou com Henry Ford e seu modelo T, lançado em 1908. Ford introduziu a linha de montagem, tornando o carro acessível a muitas pessoas. Isso não apenas revolucionou a indústria automotiva, mas também teve um impacto profundo na sociedade, transformando a mobilidade e o estilo de vida das pessoas. Desenvolvimentos e melhorias. Nos anos seguintes, muitos outros fabricantes surgiram, e o design e a tecnologia dos automóveis evoluíram rapidamente, com melhorias em segurança, conforto e eficiência. Impacto cultural e econômico. O automóvel não apenas transformou o transporte, mas também teve implicações profundas na urbanização, na economia e na cultura, criando novas indústrias e alterando a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Esses primeiros passos do automóvel ajudaram a moldar o mundo moderno e continuam a influenciar a tecnologia automotiva atual, com a chegada de veículos elétricos e autônomos no século XXI. A história dos carros elétricos. A história dos carros elétricos remonta ao século XIX, bem antes do surgimento dos motores de combustão interna. Aqui estão alguns marcos importantes na evolução dos veículos elétricos. Início no século XIX, de 1830 a 1900, os primeiros veículos elétricos apareceram na década de 1830. O inventor escocês Robert Anderson criou um dos primeiros veículos elétricos com uma bateria não recarregável. Em 1859, o químico francês Gaston Planté inventou a bateria de chumbo ácido, um marco importante para a mobilidade elétrica. Popularidade no final do século XIX. Nos anos 1890, os carros elétricos começaram a ganhar popularidade, especialmente nos Estados Unidos. Eles eram preferidos por mulheres e pessoas de classe alta, pois eram mais fáceis de operar do que os carros a vapor ou a gasolina. Em 1899, o carro elétrico de Camille Genatzi quebrou o recorde de velocidade ao atingir 100 km por hora. Declínio e inibição. De 1900 a 1950, com o advento do motor de combustão interna, especialmente após a introdução do Ford modelo T em 1908, os veículos a gasolina tornaram-se mais acessíveis e dominantes. Durante a primeira metade do século XX, a infraestrutura para carros elétricos diminuiu, e os veículos elétricos caíram em desuso. Revivência, 1970. Na década de 1970, devido à crise do petróleo e à crescente conscientização sobre poluição ambiental, houve um renovado interesse em carros elétricos. Diversos protótipos foram desenvolvidos, mas a tecnologia ainda estava limitada pela capacidade das baterias. Desenvolvimentos modernos. De 1990 a 2000. Nos anos 1990, diversas montadoras lançaram modelos elétricos, como o EV1 da General Motors. Contudo, esses modelos muitas vezes foram descontinuados devido à falta de suporte e infraestrutura. No entanto, a partir de 2000, empresas como a Tesla Motors começaram a produzir carros elétricos de alto desempenho, como o Tesla Roadster, que ajudou a reavivar o interesse pelo segmento. A era moderna e adoção em massa 2010, presente nos últimos anos. O avanço nas tecnologias de baterias e a crescente consciência ambiental impulsionaram a adoção de veículos elétricos. Governos em todo o mundo começaram a oferecer incentivos fiscais, enquanto as fabricantes de automóveis lançaram uma ampla gama de modelos elétricos, desde compactos até SUVs. A revolução do século XX.
O século XX começou com o som de cascos de cavalos nas ruas de paralelepípedos e terminou com o rugido de motores e o ruído de pneus no asfalto. Nenhuma outra invenção definiu a era moderna tanto quanto o automóvel. Mais do que uma simples máquina de transporte, o carro tornou-se um catalisador de mudanças econômicas, sociais, culturais e urbanas sem precedentes na história da humanidade. Henry Ford e a linha de montagem. Henry Ford revolucionou a indústria automotiva ao introduzir a linha de montagem em 1913. Isso permitiu a produção em massa de veículos a um custo muito menor, tornando o automóvel acessível a uma ampla gama de consumidores. O Ford Model T, lançado em 1908, se tornou um ícone, simbolizando a capacidade da classe média de possuir um carro e a ideia de liberdade individual. Impacto na sociedade e na economia. O crescimento da indústria automotiva teve consequências profundas na sociedade. A mobilidade aumentou, permitindo que as pessoas viajassem longas distâncias com facilidade. As cidades começaram a se expandir, com a construção de estradas e rodovias. Essa nova infraestrutura não apenas facilitou o transporte, mas também impulsionou o crescimento de subúrbios, alterando o modo como as pessoas viviam e trabalhavam. A indústria automobilística gerou milhões de empregos, desde a fabricação até a venda e manutenção de veículos. A competição entre fabricantes levou a inovações contínuas em termos de segurança, eficiência e conforto. Cultura e estilo de vida. Os automóveis também influenciaram a cultura popular. A ideia do carro como símbolo de status tornou-se prevalente, com marcas associadas a prestígio e estilo. O cinema americano, principalmente nos anos 50 e 60, celebrou a cultura automotiva, com filmes icônicos que enfatizavam a liberdade e a aventura associadas à direção. Desafios e sustentabilidade. No entanto, a revolução do automóvel também trouxe desafios significativos. O aumento do tráfego resultou em congestionamentos e poluição. Nas últimas décadas, a consciência sobre as questões ambientais e de sustentabilidade fez com que muitas pessoas e governos reconsiderassem a dependência do automóvel. O desenvolvimento de veículos elétricos e iniciativas de transporte público buscam equilibrar a mobilidade com a proteção ambiental. As inovações e mudanças. No setor automotivo têm sido profundas e impactantes nas últimas décadas. Aqui estão alguns dos principais aspectos. Tecnologia híbrida e elétrica. Com a crescente preocupação ambiental, muitas montadoras têm investido em veículos elétricos, EVs, e híbridos. Esses veículos utilizam tecnologias avançadas de baterias e motores elétricos, reduzindo a emissão de poluentes. Autocondução. A introdução de sistemas de direção autônoma tem revolucionado a forma como pensamos sobre o transporte. Carros equipados com sensores, câmeras e inteligência artificial podem dirigir de forma autônoma, oferecendo maior segurança e eficiência. Conectividade. Os automóveis modernos estão se tornando cada vez mais conectados. Com o uso de internet das coisas, IoT, carros agora podem se comunicar entre si e com a infraestrutura urbana, permitindo a troca de informações em tempo real sobre tráfego, condições climáticas e segurança. Design e materiais sustentáveis. As montadoras estão explorando novos materiais para tornar os veículos mais leves e sustentáveis. Materiais reciclados e biocompatíveis estão sendo incorporados em veículos, ajudando a minimizar o impacto ambiental. Sistemas avançados de assistência ao condutor, ADAS, tecnologias como controle de cruzeiro adaptativo, estacionamento automático e sistemas de frenagem de emergência têm se tornado padrão em muitos carros, aumentando a segurança e a comodidade na condução. Experiência do usuário e interface. A melhoria nas interfaces de usuário, com telas táteis e assistentes virtuais, está tornando a interação com o veículo mais intuitiva e envolvente. Os carros agora oferecem sistemas de infotainment avançados e personalizações baseadas nas preferências do motorista. Internet e atualizações over-the-air, OTA. A capacidade de atualizar software e firmware dos veículos por meio da internet tem se tornado uma prática comum, permitindo melhorias contínuas e correções de segurança sem a necessidade de levar o carro a uma concessionária. Essas inovações têm não apenas mudado a forma como os veículos são projetados e utilizados, mas também estão moldando o futuro da mobilidade, com um foco crescente em sustentabilidade, segurança e conectividade. O mercado automotivo está em constante evolução, e as tecnologias emergentes prometem trazer mudanças ainda mais significativas nos próximos anos. O futuro do automóvel.
está se moldando por meio de diversas inovações tecnológicas, mudanças sociais e preocupações ambientais. Aqui estão algumas tendências e desenvolvimentos que estão moldando este futuro. Veículos elétricos, vez, a transição para veículos elétricos é uma das mudanças mais significativas. Com a crescente conscientização sobre as mudanças climáticas e a busca por reduzir as emissões de carbono, os VEs estão se tornando cada vez mais populares. Fabricantes como Tesla, Volkswagen e muitos outros estão investindo pesadamente em tecnologia de baterias e infraestrutura de carregamento. Condução autônoma. A tecnologia de condução autônoma está avançando rapidamente, com empresas como Waymo, Tesla e outras fazendo progressos significativos. O objetivo é desenvolver carros que possam dirigir sem intervenção humana, o que pode revolucionar o transporte urbano e reduzir acidentes causados por erro humano. Mobilidade como serviço, MaaS. Esse conceito envolve a integração de diferentes modos de transporte em uma única plataforma acessível, permitindo que usuários planejem e paguem por suas viagens de maneira mais eficiente. Isso pode incluir carros compartilhados, ônibus, bicicletas e outros meios de transporte. Sustentabilidade e materiais eco-friendly. Com a crescente pressão por práticas sustentáveis, há um movimento em direção a veículos que utilizam materiais recicláveis e processos de produção com menor impacto ambiental. Isso inclui desde a fabricação até a disposição final dos veículos. Mudanças nas propriedades do carro. À medida que o conceito de posse de um carro evoluir, pode haver um aumento no aluguel e na carona como alternativas à propriedade tradicional. Isso pode levar a uma redução no número de veículos nas estradas e, consequentemente, menos congestionamento e poluição. Infraestrutura inteligente. O futuro dos automóveis também dependerá de uma infraestrutura adequada. Isso inclui estradas, semáforos e áreas de estacionamento que possam se adaptar e responder em tempo real às condições do tráfego e às necessidades dos motoristas. Essas tendências juntas indicam que o futuro do automóvel pode ser mais sustentável, seguro e integrado, moldando não apenas o setor automotivo, mas também a forma como nos movemos nas cidades. A evolução do automóvel refletirá as necessidades e valores da sociedade em constante mudança. Conclusão. E aí, gostaram dessa viagem pela história do automóvel? Deixem nos comentários qual é o seu carro favorito e que período da história automobilística mais te fascinou. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis como este. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!